Deixa eu te Esqueça. Pena falar. que eu tô botando pra gravar aqui que eu esqueci. É assim, Pronto. ó. Vai. Deixa eu te falar. Deixa eu lhe falar. Assim, 3 vezes, vai. lembra dos formulários? Sim. Já estão todos preenchidos. Isso aí, Já garoto. estão na conta do senhor. Muito Já estão obrigado. preenchidos há muito tempo. Já era já era por ter falado há muito tempo isso. Só que eu só tive a oportunidade agora. Já Pronto. estão todos preenchidos, muito corretos. Espero. De acordo com o site, isso é tudo errado. Não, Mas olha, já falei pra vocês, eu já vi que eu vou falar isso até o final do ano. Os formulários, as respostas do formulário, elas tem que ser igual ao não. seu livro. Isso. Como isso não vai acontecer, por quê? Porque vocês vão criar suas respostas. Você apenas tem que ler o que foi dado como feedback de resposta e comparar com a sua resposta. Se tiver ok, você acertou. Se não tiver ok, você errou. Entendeu? Não tem, é porque não tem como. Eu não vejo, eu já boto a resposta errada automática. Ele vai sempre. Se você escrever exatamente como está no livro, ele vai dar a resposta como errada, porque eu já botei dessa forma, justamente porque são questões abertas. E questões abertas são questões mais difíceis da gente conseguir alinhar, tá bom? Então fiquem super tranquilo com isso. Não se esquentem, não. Só comparem os textos e vídeos. Mas antes disso, eu tenho que dar um recado também, João. Olha, eu já mandei para vocês no plural. Vocês viram lá a mensagem no plural? Eu escrevi no Vi que WhatsApp. os novos capítulos da prova, Isso. seriam 11, 12, 13 e 14. Isso E o mesmo, senhor João. teve amor à vida e mudou para deixar a gente. É porque, João, geralmente a prova final, eu sempre trato a prova final como a prova final, entendeu? Prova final é pra ter tudo, tá? É. Só que eu já vi que na política com vocês não estão acostumados a esse tipo de situação e eu não quero, Não estamos eu não mesmo. quero jogar isso de bandeja de fogo no braço de vocês. O professor, até a Então, gente chegar no terceiro ano, a gente não vai ter acostumado com isso ainda, pô. pois é, mas aí vocês vão ter que se virar, porque Professor, o senhor vai ensinar a gente no no terceiro ano? ano. Professor, me perdoa. Tudo bom, Cauã? Ô, Cauã, só sua presença aqui já me deixa alegre. Eu te agradeço você por estar aqui nesse momento, rapaz. Pode ficar Professor, me tranquilo. perdoe, eu estava batendo minha cabeça porque, acredite, Nossa, eu achava que era aula de doido. matemática. É mesmo? É mesmo. Acontece. Acontece. Bom, mas tava falando, Cauã, que os conteúdos da prova são os seus capítulos 11, 12, 13 e o de hoje, que é o 14, tá bom? Ok. E aí a gente vai mais uma vez conseguir fechar nosso conteúdo. Inclusive, gente, o conteúdo de hoje é um conteúdo muito tranquilo. É um conteúdo de texto, ou seja, vai trazer um bocado de definição. Tá? Eu vou ver se eu puxo umas imagenzinhas para deixar o negócio mais legal. E a gente acho que consegue fechar ele antes mesmo de terminar os horários hoje. Se conseguir terminar ele antes de fechar os horários, o que, é que a gente vai fazer? Fazer o formulário. Então eu vou jogar o formulário para vocês fazerem também. Tá bom? Aí vocês vão terminar. Eu tô toda feliz achando que você ia dizer que era horário vago. Ô, Fábio, não dá não. Tragédia aberta. Professor, mas eu já fiz todos os formulários. Tem mais um. Ah, tá. Oh, meu Deus. Tem o formulário 14, né, gente? Vocês fizeram o 8, 9, 10, 11, 12 e o 13, ó. Tem o 14. Ô, professor, por favor, Sim. me diga que... Inclusive o PH, viu, gente? Já pedi na prova, né? o PH de Pega vocês pra que dia? termina dia 15, eu acho, não é? Eu não lembro, eu nunca lembro as datas, mas acho que termina dia 15. Terça-feira. Eu tenho que fazer pelo menos 3 hoje. Eu vou fazer matemática, português e o do senhor. E vocês tiveram esse azar, né? Todos os formulários é o mesmo, que vale nota, então vocês têm que fazer todos. Tá? Então prestem bastante atenção. Só escaparam de redação, né? Redação que foi antes. Mas o restante, cara, tudo nessa semana, nessas 2 semanas. Então se programem, não vacilem para não perder pontuação. Teve aluno que perdeu pontuação em ciências por conta disso. Um vacilo, gente. O cara podia estar com um ponto extra a mais e se ferrou porque simplesmente não fez o formulário. Aí ia estar com 2,2. Tava de boa, tava sussa agora. Aí não fez o formulário, tá? Mas aí vai a dica para que vocês façam. Prestem atenção e vão fazer. Se a gente terminando tudo hoje... formulário que eu não fiz ainda é até as provas, né? É até as provas. Na verdade era pra fechar formulário toda semana, né? Mas eu não sei o que acontece. Esse coração bom que eu tenho, viu, bicho? Ave Maria. Aí facilita pra vocês essas coisas. Acontece que... Olha, no dia da prova, o que deve acontecer é que eu devo fechar todos os formulários para dar as notas de vocês nesse dia. Foi nada?
Cortou o som todo, Leonardo. Ele disse que o dele não tava mandando, uma coisa assim. Oi. Professor, quero que dá apelido a cada um. Meu senhor. Olha, pronto, cortou. Ô, Leonardo, acho que só seu telefone aí tá ruim, viu? A ligação tá ruim. Aí, aí a gente vai ter que esperar quando você melhorar, a gente conversa mais. Então, gente, a gente já vai ter essas. Rapidão, Pedro. A gente tem essas coisas, essas organizações. Fechou isso, se a gente conseguir fechar tudo hoje, sexta-feira a gente faz um Kahootzinho de revisão. Sabe aquele Kahoot esperto, só pra ver se vocês estão ligados no que vai cair na avaliação? A gente vai fazer um desse. Tá bom? Eu nem montei ainda, cara. Vou ter que montar 2 Kahoots, do oitavo e do nono. O do nono já tá certo que eu vou fazer. Do oitavo, vou ver hoje se a gente consegue fazer ele. Tá bom? Fechou? Pode falar. João. Abner, na verdade, vem, João. Abner levantou a mão aqui que eu tô vendo. Fala, Abner. Pode falar, meu lindo. Ô professor, olha, eu lembro que naquela unidade lá, acho que foi a primeira, sei lá qual foi, que o senhor fez como se fosse um negócio que a gente, como se fosse um formulário, foi antes da unidade. Você vai fazer de novo também? É o Kahoot. Sabe que fazia ao vivo? É o Kahoot, pô. É o Kahoot. É isso, Vamos fazer. Não, vamos fazer sim. Vamos fazer que é a nossa... Aquele joguinho que a gente, Isso. a gente jogava. A gente vai fazer. Bom dia, Rebeca. Como é que você tá aí? Tirando a sua internet que tá te trollando, tá em paz? Vou estudar muito pra sexta-feira, porque aí eu chego lá e saio lá em primeiro, né? Desbandar o povo, né? Deixa eu tirar aqui uma dúvida. Professor, deixa eu tirar aqui uma dúvida com o Gustavo. Falar que eu já vou iniciar aqui. Já vou abrir o... O que foi isso na sua mão? Tô vendo o cara de Um ninguém. negócio que eu falei que teve ontem, teve uma cirurgia na minha... Não foi uma cirurgia, foi só pra tirar a verruga. Ah, Ah, tá. Foi aquele negócio. e tirou como, Gustavo? Criogenia ou passou a faca e o negócio quente? Ela não passou Peraí, né, não, professor? ela pegou, ela passou, ela botou, como é o nome? Aquele negócio lá que não sente dor, bota na boca. Uma né? anestesiazinha. Anestesia? Foi. Aí depois Uma anestesia. um Uma anestesia pra não morrer. quente e Ah, um cauterizador. É isso que eu queria, é isso que eu queria falar, Pedro. Usou um cauterizador. Ela já corta, ele já corta e já sai. Como é que é o nome? O cauterizador, ele... Já estanca, né? Isso. Na real, é como se derretesse. A pele, né, pra fechar. Derretesse a pele, aí a pele ficava em volta do que precisava estancar. Gente, E ó, aí a pele secava rapidinho e se tornava uma nova pele e tal. não é exatamente isso não, tá, Aquele gente? cheirinho de fumaça, sabe? Aquele cheirinho de carne podre. Não, não. Queimada. Carne de ser humano, ele tem cheiro de bacon. Tem cheiro de quê? o professor Bacon. tava com cheiro de mosca queimada na hora. Tá? Ai, moça, queimada é muito... Cadê aqui? Bora lá. Vou projetar minha tela aqui. E como a gente tá gravando, vou jogar pra cá. Gente, clima e meteorologia. Tá? Esse é o nosso tema da aula de hoje. Certo? Como eu falei pra vocês, a gente vai dialogar um pouquinho sobre esses pontos. E aí a gente vai ter que trazer definições. Então, é uma aula que vai ter bastante conteúdo escrito. Deixa eu me organizar aqui para eu conseguir acompanhar pelo menos o chat de vocês, né? Deixar o chat em evidência para mim. Pera, aqui não. Deixar o chat em evidência. Porque eu consigo ver exatamente o que vocês estão falando enquanto for acompanhando os materiais. Eu só vou ver o chat, tá, gente? Não vou ver mais nada além disso. Então, bora lá. Ó, a gente vai falar sobre meteorologia. Clima e meteorologia. O que para vocês é a meteorologia? Como é que vocês me definem ela? Estudo Olha, de ar. professor, meteorologia É o quê? É o quê? Estudo assim, de ar. Sei lá, como ele deve, pra mim... Já. sei lá, professor. É porque cada pessoa tem sua opinião. O meteorologia, muitos podem achar que meteorologia se refere a clima.
Outros podem achar João, que se refere a tal. olha, João, deixar uma coisa bem clara assim que a gente precisa compreender, sabe? Principalmente quando a gente conversa de ciências, dessas coisas. Achismo não é definição. Achismo é opinião. Entendeu? As pessoas acham que é isso. Agora, se tá certo ou se tá errado é outra parada. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com ciências. A ciência, ela é sempre baseada em fatos e acontecimentos. Ela nunca é baseada no eu acho. Não é, eu acho que é assim, eu acho que é aquilo. Esqueça esse negócio de eu acho na ciência, tá? A ciência ou é ou não é. Ponto. Ou tá se descobrindo, não se sabe. É um dos três. Não é, não se sabe. A gente não pode eu acho que é isso, aquele acha que é aquilo, não. Bom? Aí você que é médico vai virar, busca ser um cirurgião e tudo mais, então você fica esperto nessa parte da ciência. Não existe achismo. Nenhum médico pode ter uma opinião de achismo. Eu acho que é isso. Ou é ou não é. Ou tem os motivos que levam a ser, tá? Ou tem os motivos que não levam a ser, tá? Então tem que tomar cuidado com essa situação. Esse Professor, termo. imagina um médico dizendo, fazendo uma cirurgia no meio dizer, eu acho que tal coisa tem que ser ligada a tal coisa. Do nada o paciente morre. Mas é isso mesmo que acontece, cara. Isso acontece não é só com o médico, né? O médico é um exemplo que a gente tá dando. Não só com o médico é um exemplo bem É. simples. Imagina eu aqui, se eu vou dar aula pra vocês, aí eu falo, olha, cara, o coração, eu acho que o coração, ele fica aqui, sabe? Mas aí ele faz o quê? Eu acho que ele serve apenas pra gente sentir o amor das pessoas. Imagina se eu desse minha aula falando de achismo, sabe? Ô, professor, Professor, eu, o senhor ia. eu Eu prefiro ia, quando eu eu tenho sabe certeza que o direito senhor. sobre o assunto que eu falo, eu prefiro não falar nada. Eu Não, acho que o não, senhor ia se confundir totalmente. não é eu não prefiro não falar, mas você tem que ter a noção de dizer, falar, olha, eu não sei sobre isso. Assim como vai ter várias coisas, eu não sei nem se teve, mas se tiver um assunto que eu não sei com vocês, fala, gente, olha, essa coisa, essa informação, eu não sei. Eu não sei. Eu vou pesquisar com vocês. Assim como eu tenho minha janelinha aqui do Google, eu abro e pesquiso. Deixa eu ver isso aqui, ó. Aí eu leio um pouquinho, como eu já tenho uma noção de organização de conteúdo de informação. Aí eu falo, pô, olha, velho, a informação que eu achei é essa, mas eu não concordo muito, não. Acho que tem alguma coisa errada. Eu podia pesquisar mais. Eu falei, ó, é verdade essa história, sabe? Isso que é importante. Nunca o achismo não pode prevalecer na ciência, não, gente. Tá? Nunca. Bora lá então. Meteorologia, cara. A galera fala que é o estudo do quê? Falou o quê? Estudo do? Alguém falou aí ainda. Dos astros. Não. Deixa eu ver aqui. Meteorologia. Meteorologia. Deixa eu ver se eu acho aqui a diferença dos termos. Ah, não acho não. É porque tem uma galera que fala o estudo dos astros. Confundem muito o termo, mas tem uma diferença desses termos. Tá? A meteorologia, basicamente, o clima é meteorologia, né? Mas vou falar da meteorologia porque ela é que dá base pro clima. É o estudo dos fenômenos atmosféricos. Tá? Então, o que eu posso trazer para vocês é essa definição. É o estudo dos fenômenos atmosféricos e suas variações. Tá? Então, quando a gente estuda um assunto de meteorologia, de clima, a gente está estudando justamente quais variações acontecem na atmosfera. E aí vocês bem lembram o que é a atmosfera, né? Vou pegar aqui uma imagem. Uma imagem legalzinha aqui para a gente representar a atmosfera. Professor, Pode falar. eu já volto, vou pegar um vaso de água, tá? Massa. Se hidrate mesmo. Aqui, eu vou pegar uma imagem simples, tá, gente? A gente não precisa se preocupar com o que tem nela, não. Professor, então astrologia que é dos Isso! astros, né? Astrologia. Astrologia não é nem estudo dos astros, cara. É astronomia que é estudo dos astros. Viu? O estudo da ciência com os astros, astronomia. Astrologia é aquele estudo que diz assim, ó, hoje seu dia vai ser bom porque Plutão tá alinhado com não sei quem, que tá com o Sol com não sei o quê. Essa Você é escorpião, a parada. do mal. Isso. Jamais estou desmerecendo a astronomia, a astrologia. Porque a astrologia, gente, ela não tem fundamentação científica. Ponto.
Tá bom? É uma coisa que a pessoa pode ver? Pode. Pode usar como base para fazer suas coisas? Pode. Mas não é estudos baseados em ciências. Tá bom, gente? E a gente tem que ter isso bem claro, bem tranquilo, para não tomar sustos em relação às informações. Então é o seguinte, ó. A atmosfera é justamente essa partezinha ó, onde fica os aviões, as naves e a chuva e tudo mais, né? É a parte que tem o ar do nosso planeta. Certo? Aí vem o nome atmosfera. Tá? Atmosfera foi só para fazer a piadinha, tá, gente? O nome é atmosfera. É da junção do ar que tem em volta do nosso planeta. E esse ar ele existe em volta, ele não se desprende por causa da gravidade e de outros fenômenos mais. Certo? Aí é o seguinte, esses estudos e as variações desses estudos dos fenômenos atmosféricos, eles levam ao que nós chamamos de previsão do tempo. Então esse negocinho que o pessoal faz de previsão do tempo, ela está diretamente relacionada com esse quesito da atmosfera, esses fenômenos. E aí, a previsão do tempo, ela só consegue ser feita quando a gente leva em consideração algumas características que nós vamos falar um pouco hoje, tá? Então, a previsão do tempo, cara, ela não é feita do nada. Ela envolve algumas informações que vão se juntando e aí, ao se juntar, começa a se hipotetizar. Olha, por tudo que está acontecendo, tem grandes chances de chover. Por tudo que está acontecendo, tem poucas chances de chover. Certo? Então, quais são essas? Basicamente, a temperatura do ambiente ela é uma dessas funções que a gente tem para poder ajudar. A pressão atmosférica é outra. Velocidade dos ventos. E, claro, a umidade do ar. Essas são algumas, tá, gente? Pode existir muitos outros que ajudam e auxiliam, mas aqui com essas de cá, você já consegue ter uma ideia mais ou menos de como é que se faz a previsão do tempo. Olha bem, pensa bem aí, cara. Coité. Quando o Coité está com ventos fortes, quando está com clima frio, quando o ar bate em você e você sente que aquele ar está gelado de tão úmido que ele está, você já suspeita o que vai acontecer em Coité, não vai? A gente não tem uma ideia do que pode acontecer? Quer dizer, tem todas as características de que vai chover. Né? Se lá a temperatura está quente, aquele sol que você não vê uma nuvem no céu. Certo? O vento está... Não tem nem vento. Tipo assim, até as árvores estão quietinhas. A umidade do ar está seco. Aquele ar que você respira, chega o nariz fica seco. Você olha para essas características e avalia. Olha, eu acho que não vai chover. Certo? Então, essas duas coisinhas... Mas é depois disso que meu pai fala que vai chover. Quando tá muito quente, ele, ó, vai chover. Vai chover um... É isso. Por exemplo, uma coisa que é muito característica na nossa região, que é um conhecimento popular, e já vi bater várias vezes, né? Mas ainda é um conhecimento popular pra gente como informação, é que quando a gente tem um dia muito quente, acredita-se que no próximo dia vai chover, ou que vai vir uma chuva próxima, nos próximos dias. Tá? Então a gente tem essa meio que essa definiçãozinha da gente mesmo. Eu não vou dizer que tá certo, não vou dizer que tá errado. Como eu falei, essa é informação que eu não sei afirmar o porquê isso acontece, tá? Então eu não posso... Não é porque a água evapora, não? Mas é que tá, bicho. A chuva que vem aqui na nossa região não é da água que evapora aqui. Entendeu? A água da chuva da gente pode ser... Sabia que pode ser água do oceano. Tem chuvas em São Paulo que pode ser... Você lembra em São Paulo, que um exemplo para você ver como as nuvens andam? Lembra em São Paulo que estava tendo um dia que apareceu fumaça no céu e que essa fumaça suspeitava-se que vinha das queimadas lá do Mato Grosso? Eu acho que já. Quantos... Falou sobre isso, né? Não sei quantos quilômetros de distância. A fumaça ela veio migrando das regiões que trazem a chuva para São Paulo. Então, ela não é basicamente algo que vai acontecer na nossa região. Tipo assim, não é água do açude que evapora aqui que vai fazer chover na minha fazenda, sabe? Não é bem assim que funciona esse processo de chuva. Até porque para chover, a água sobe e não sobe pouco. Sobe muito, cara, muito para ter chegado basicamente na chuva da nossa região. Bom,
Para a gente continuar, para a gente entender um pouco mais dessa história do clima e da meteorologia, a gente precisa ter duas definições claras para vocês. E eu quero saber se vocês têm ela. Qual é a diferença entre o tempo e o clima para vocês? Tempo, pra mim, é que diz se Peguei. que vai fazer frio ou calor. E clima, pra mim, eu acho que vai fazer chuva ou sol. Professor, Ó, pode falar o que eu acho? ó, Bem, deixa João falar aí, tu fala. Fala, João, Ó. fala. Vamos ser sinceros aqui. Ó, clima pra mim seria o inverso de água. Seria tipo, o clima tá quente, o clima tá frio, o clima tá chuvoso, o clima tá nublado. Ou seja, tipo, define Ah. como vai ser a estação. E o tempo? Já o tempo, eu acho que tipo, se refere assim, tipo, hoje o tempo tá meio ruim, pois está nublado, ou seja, tipo, seria uma associação, um complemento para a previsão. Tá. Ou temperatura, eu acho que é isso. Entendi. Vai lá, Fábio, vai lá, Fábio. Agora, professor, Por favor. pra mim, clima é como o clima tá. Tipo, naquele dia, hoje o clima está frio. E tempo é uma coisa permanente de uma região. Entendeu? Eu acho que é Pronto. mais ou menos assim. Ana Luísa Quando tá dizendo que tempo é o agora. Eu ia falar. Ah, eu troquei, Tipo então. de E o agora, e o clima é clima tipo de 3 é meses. o tempo de uma região em si. Pronto. Olha como é um conceito Eu simples. lembro que tinha alguma coisa permanente, eu não lembro, só que eu troquei. Olha, que é um conceito simples e a gente usa, gente. A gente usa direto. Clima e tempo. E a gente às vezes não tem clareza do que é clima e do que é tempo. Tá? Algumas informações estão seguindo o que realmente é. Então, essas últimas informações, então, elas complementam direitinho. Qual é a grande diferença? Ó, quando a gente fala de tempo, é a condição atmosférica num determinado momento. Como assim? A gente olha agora e olha o tempo. Ó, tá um tempo de sol. Poucas nuvens e vai fazer sol hoje. Isso é o tempo. Bom? O clima, cara, é quando a gente mede o tempo com tanta frequência, que a gente consegue definir as características mais comuns desse momento no ambiente. Por exemplo, enquanto o tempo de hoje está um tempo quente, o clima no Nordeste é um clima quente. É um clima... Então é o que eu falei, né, professor? O clima é uma coisa que é demorado, assim, tipo, vamos supor, o clima do Nordeste é um clima quente, que normalmente Isso, é é uma nessa linha coisa mesmo. que Foi na maioria você... das vezes. Eu não sei quem foi que falou também, eu esqueci quem foi que falou. Foi você ou outra pessoa que falou aqui. Professor, Rapidão, João. Aí vamos supor, o clima do Brasil, o Brasil Tudo tem um bem. clima tropical, né? É mais ou menos isso mesmo, só. Mas assim, ó, o clima ele está relacionado a uma média. Você pega a média dos últimos 30 anos e aí o clima que mais prevaleceu nesses últimos 30 anos é o clima do ambiente, né? O tempo que mais prevaleceu é o clima do ambiente. Então a gente pode ter ambientes que são frios, ambientes que são quentes, tá? De acordo com isso. Entendeu? Então a gente segue sempre nessa linhazinha. Tá? Então pode falar, João, pode falar. professor, eu acho que eu tô conseguindo manter fechou no meu microfone. Como é que é? Tô conseguindo fechar meu microfone agora. Ai, que bom. Não tô com problemas. Problemas Bom, cara. resolvidos. Que bom que era chatinho esse Eu tô microfone achando que aberto, não é né? Drake. Como é que é? Por enquanto vocês estão falando aí. Quer dizer, eu tô festejando aqui dançando break. Deixa eu só terminar aqui. Mais frequentes em determinada região ao longo de 30 anos. Aqui, gente, as definições básicas, que são definições que vocês encontram no livro de vocês, tá bom? Então, essa definição aqui, ela já ajuda bastante para vocês compreenderem um pouquinho do que a gente está falando. A gente vai falar de outra definição, ela não é mais tão comum, que é a definição de temperatura, e a gente vai falar daqui a pouco.
Bom, junto com isso daqui, nós temos uma outra parada que nós chamamos de fenômenos atmosféricos. Galera, o que é um fenômeno atmosférico para vocês? O que é que vocês me trazem de ideia de fenômeno atmosférico? É algo que vem da atmosfera. Agora o que é, eu. Assim, isso aí eu já me lembrei de muitas coisas. Ó, o Hum. fenômeno atmosférico se refere a vários. Tem vários sentidos, por exemplo. Não. Como a gente se referiu a tempos químicos, Ô, João, por de exemplo, novo. um fenômeno atmosférico. João, não tem vários. Novamente, João, ó. No caso. Não tem vários sentidos, só tem um sentido. Não, Que no caso é aquela aurora boreal. é um fenômeno atmosférico. Sim. Tipo, Então, fenômenos atmosféricos, o que eu posso trazer de definição para fenômeno atmosférico? Vá. Já falou. A aurora boreal é um fenômeno atmosférico. Que inclusive é lindo. Boreal. Qual é o nome daquela boneca, velho? Aurora boreal. Boreal. Sim, eu achava que era poleal. Mas Eu boreal. sempre quis ver uma professora. Tipo, Cidadinho da Islândia. era um negócio que, tipo, eu achava que era o Que, vento. professor? Eu achava Não, que era não um é vento que vento, é uma trazia. neblina. Eu tô falando. Eu achava que era um vento que, tipo, aí eu refletia por causa da luz, sei lá. Eu era muito doido quando eu era pequeno. Cara, a aurora boreal, eu vou trazer informação, ela não é concisa, eu não posso garantir para vocês, mas não me falha a memória, a aurora boreal, ela acontece nos polos nortes, principalmente, né, na região do Polo Norte, porque quando há as erupções solares, né, o pessoal chama, elas jogam uma quantidade de radiação e simplesmente ela reflete de uma forma diferente na atmosfera e traz aquela imagem. Ô, louco. Uma parada dessa. Mas eu acho incrível aquilo, professor. É um fenômeno, é porque é um fenômeno aquela coisa, raro. Aquela mistura de cores. É um fenômeno raro. Uma É que meu nem. pai já me falou que É que nem. aqui não tem chance de acontecer. Não, zero. Só se acontecer uma reviravolta muito catastrófica no planeta, mas vai ser uma reviravolta tão catastrófica que vai morrer todo mundo. Assim, Exato. ela é Real aqui no Brasil. de uma beleza tão intensa quanto simplesmente a beleza de que a gente vê, como a gente falou, né, num eclipse solar completo. Você tá assim, Eu meio-dia, acho que ele é mais, a aurora escuro. boreal é mais bonita do que o eclipse solar. Cara, você tá falando que o sol vai apagar durante alguns minutos e voltar, bicho. É um fenômeno Eu mais. acho que isso é muito incrível, professor. A gente não viu. Professor, se o senhor tiver a chance de, por favor, colocar uma imagem de uma aurora boreal. Daqui a pouquinho eu boto. Bora fechar o conteúdo aí se me lembra que a gente bota, tá bom? Porque é lindo demais. É um fenômeno bonito, é um fenômeno bonito. Isso é fato. Fenômeno bem bonito. Pode falar. Quem chamou aí? Tem Vai. chuva de meteoros, eu acho. Chuva de meteoros é outro Pode ser fenômeno considerado bonito. também. Não. Aí é um fenômeno interestelar. Não é interestelar, né? Mas é fora do nosso planeta. Fenômenos atmosféricos são fenômenos que acontecem no nosso planeta. Por isso que eu fui mais entendi. Na verdade, quando você fala o termo interestelar, é quando você faz uma viagem que vai além do sistema solar. Entendeu? Se você passa os limites do sistema solar, aí você está numa viagem interestelar. O que, tecnicamente, não é possível para os seres humanos na atual tecnologia. Bom, a único objeto... Pedro, segura um pouquinho aí, Pedro. Os únicos objetos que o ser humano fez que estão próximos a entrar no espaço interestelar é a Voyager 1 e 2. Foi lançado em 1970 e viaja a não sei quantos mil quilômetros por hora desde o dia que foram lançadas. Então já tem 50 anos que o objeto está viajando e ainda não chegou no espaço interestelar. Então, só para vocês terem uma ideia. Bora pra cá, senão a gente conversa, a gente não fecha o conteúdo. Tá viajando. Bora lá. Depois pesquisem sobre essa Voyager, que tem umas coisas muito legais sobre ela. Inclusive, tem mensagens para possíveis vidas fora do nosso planeta, para eles verem. Bora lá. Processos, o que é, né? Fenômenos atmosféricos. Processos naturais que ocorrem na atmosfera da Terra. Aí é o seguinte, quando a gente fala dos auroras boreais, ela acontece na nossa atmosfera, mas ela pode acontecer por fenômenos que são fora da nossa atmosfera, como os raios solares, tá bom? Então a gente precisa ter
também essa clarezazinha aí dessa informação pra gente não ficar solto e vazio. Professor, Fala, Pedro. eu acho que seria, assim, se a gente tivesse a oportunidade de viajar, vamos dizer, para o espaço sideral para ter uma coisa, seria uma boa. Professor, o senhor acha que, tipo, quanto seria o mínimo, assim, uma pessoa que, tipo, você sobre coisa Nordeste e tudo mais, teria pelo menos uma chance de comprar uma passagem para viajar para o espaço sideral? Todo mundo tem, cara. Só dá Tiver dinheiro. dinheiro. Tá, quanto é? Mais ou menos $500 mil. Meio milhão hoje tá. Meu Deus. 2,5 milhões de reais. Ah, professor. Mas isso é só, já isso é só a passagem, viu? Aí, Jeff Bezos, você precisa se deslocar para o lugar, você precisa da hospedagem, você precisa de equipamento. É só a passagem. Hospedar onde? A gente me diz No hotel. onde vai hospedar. Ué, você acha que vai viajar? Você acha que o cara vai trazer o cara vai trazer um foguete aqui para Coité para você entrar e voar? Né? Com certeza. Não. E é a Então. obrigação deles fazerem Pronto. isso. Então, deixa eu refazer meus cálculos aqui. Vai dar mais ou menos uns $3 bilhões para você viajar. 3 bilhões de dólares o quê? Para você viajar para o espaço. Baratinho, preço de lanche. Se você quer se você quer que o Traz as peças aqui pra casa. É. Traz as peças que eu chamo o Sil pra montar um foguete pra mim. Pronto. Aí eu vou cobrar mais 2 milhões pela montagem. Pelo atendimento. Não é barato não, cara. Essas coisas não são simples não. A única coisa que eu posso dizer para vocês hoje é que dia 20 desse mês, o Jeff Bezos, que é o cara da Amazon, ele vai fazer a primeira viagem espacial do seu equipamento. E ele vai estar dentro desse foguete. Vai ser a primeira viagem espacial turística. É dia 20. Tá tudo programado já. Bora lá. Bora voltar pra cá e bora concentrar em clima e meteorologia. Bora lá. Bora concentrar em meteorologia e clima agora, tá? A gente tem que fechar esse tema. A gente tá trazendo algumas informações interessantes para discutir, só que a gente tem que focar nisso daqui. Então agora eu vou concentrar nessas informações para a gente poder adiantar um pouquinho, para não ficar apressado no final. Bora lá. Sim. Cara, então bora trazer algumas das definições relacionadas. Cara, fenômenos atmosféricos é tudo que acontece na atmosfera. Existem alguns fenômenos que são simples e a gente consegue visualizar de forma mais clara. O primeiro fenômeno é a formação de nuvens. E formação de nuvens é sim um fenômeno atmosférico. Como é que acontece essa formação? As nuvens, no caso, são formadas por vapor de água presente na atmosfera. Quando vocês ouvem falar da umidade, a umidade ela está relacionada justamente com a quantidade de ar que tem a quantidade de água que tem no ar que a gente respira em forma de vapor, tá? Em forma de gotículas. E aí, essas gotículas, elas acabam evaporando, subindo, e isso é que vai fazer com que forme as nuvens, tá? Então, o que acontece? Quando elas vão subindo, elas sofrem condensação. Então, isso daqui é a definição clara de nuvens, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Geralmente, quando a gente está no clima, a região mais próxima à Terra, ele tem um clima mais quente. Quando a gente vai subindo, gente, o clima vai baixando. E vai baixando de fazer muito frio. Tá? Quando você vai subindo cada vez mais, vai ficando mais frio. E uma sensação fria mesmo. O vento é frio. E o que acontece nesses lugares... Quando eu viajei do avião... Tá explicado, porque para a primeira vez que eu viajei de avião, eu senti um frio. Aí foi o ar-condicionado. Você para sentir o frio no céu, você precisa estar num avião que tem a porta aberta. Tá? Aí é o ar-condicionado. Então é o seguinte, essa água vai sofrendo condensação e essa condensação ela vai formando as nuvens. Porta aberta, a pessoa sai do avião. Cara, assim, não é bem assim, cara. Depende de vários fatores. Depende da velocidade, depende da altitude, depende de muitas coisas. Eu, por exemplo, eu já saltei de paraquedas, cara. E quando você vai saltar de paraquedas, o avião ele sobe com a porta aberta. E aí vai subindo, quanto mais sobe, mais frio vai fazendo. E agora que você pula, e lá quando você pula, tá fazendo frio do caramba. E olha que eu tava usando aquelas roupas de paraquedista. Meu Deus. Entendeu? Então,
Faz O frio professor mesmo, tá tá? acabando com os meus sonhos. Eu não, cara, O você é muito professor tá novo. literalmente acabando com os meus Você é sonhos. muito novo e tem bastante tempo pra fazer bastante coisa. Então é o seguinte, ó. O Não, mas professor e a nesse cara nível de da frio que pessoa você tá quando pula. falando, com a grossura da roupa de salto, Eu não tô vivo? Eu tô vivo, tá? Tô vivo. Ó, quem quer acampar vai ter que tomar banho de rio frio, em água fria. Eu não morri por causa disso. Vamos lá. E é o seguinte, cara. Aí as nuvens é um fenômeno atmosférico que ela é visível, cara. Você olha para o céu, gente, quando você olha a nuvem, você vê nuvens de diversas cores, né? Claro que vai do branco àquela nuvem preta. Mas aí quando você vai vendo ela, quanto mais acinzentada ela vai ficando, até chegar perto de uma nuvem bem escura, o que vai acontecer? Ela vai estar mostrando para você que vai chover. Ou seja, quanto mais densa a nuvem, quanto mais gotículas de água tiver, mais chance tem de chover. E a gente consegue visualizar isso através da cor da nuvem. Tá? Um outro fenômeno que nós temos, muito comum também, é o que nós chamamos de umidade do ar e a chuva. Certo? A umidade do ar e a chuva é outra parada que deixa bem claro para a gente quando é que vai chover. Certo? Bora para cá. Aqui vai ter um pouquinho mais de texto para a gente entender. Deixa eu buscar até ver se tem uma imagem no livro de vocês para a gente usar. Já tem uma imagem para a gente usar. Isso aqui, ó, a umidade do ar, ela está relacionada com a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Então, quanto mais vapor de água tiver na atmosfera, mais úmida vai ser o ar. E você sente o ar mais fresco, o ar mais frio. Certo? Quando o ar está muito quente, ele tem uma baixa umidade atmosférica. Inclusive, tem lugares que a umidade é tão baixa que as pessoas botam bacias de água no chão para aumentar essa umidade. Certo? E nesses lugares as pessoas têm uns leves sangramentos do nariz. É muito comum ter o sangramento do nariz devido a essa baixa umidade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá? Aí, o que mais a gente pode falar relacionado a essa umidade? Informação básica. Quanto maior a umidade, maior a possibilidade de chuva. Tá? Se a gente chega na umidade máxima, já é água, gente. Então tá chovendo. E outra coisa importante, a quantidade de chuva em determinada região é medida pelo pluviômetro. Já ouviram falar disso aqui, gente? Pluviômetro? não. Pluviômetro. Falar agora do que é. Tem um livro de vocês aqui. Deixa eu pegar o livro de vocês aqui. Aqui, deixar o chat aberto. Vou pegar a imagem aqui. Sabe? Então, isso daqui, ó. Isso daqui é um pluviômetro, gente. Vou até pegar com o texto que está no livro de vocês. Aqui, ó. Isso aqui é um pluviômetro. Tem lá no sítio do meu avô, professor. Tem? Aí, ó. O pluviômetro, ele mede a quantidade de chuva. Já viram aquela notícia que aparece assim, ó? Eu tinha entendido um luviômetro, não Pluvi. pluviômetro. Sabe quando a menina da meteorologia lá do clima, ela fala, hoje a previsão é de 200 milímetros de chuva. A previsão é de 15 milímetros de chuva. Esses milímetros de chuva, Quando ele eu é era justamente... pequeno, eu pensava assim, eu está errado, não é só isso não. Pois é, ele é medido por isso daí, gente. A quantidade de chuva, ele pega uma determinada área, tá? E dentro dessa área, ele vai medir qual é a quantidade de chuva que cai nessa área. E aí, com a quantidade de chuva que cai nela, ele consegue estipular qual vai ser a intensidade da chuva. Claro, chuvas que tem poucos milímetros de chuva são chuvas tranquilas. Galera, uma chuva que tem 200 milímetros de chuva são 22 centímetros de chuva, cara. É muita chuva, tá? E para acontecer isso, aquelas tempestades pesadas. Sabe aquela uma que teve aqui em Coité que derrubou mesmo de coisa? A pista aqui da entrada ficou uma zona de sujeira. Tanta água que caiu. Isso sim é Teve uma aqui também. ou é uma intensidade muito forte de chuva. Teve. Então é esse equipamento aqui, ó,
que mede esse tipo de chuva, tá? É o pluviômetro. Então, toda vez que vocês ouvirem, aqui choveu tantos milímetros, em tal dia choveu tantos milímetros, é essa a relação que eles fazem. Aí, assim, no sítio, quem foi que falou que o sítio do avô tem? Eu. Aí, Gustavo... Cancela isso aí, professor. Hã? Isso aí fica lá no sítio. Simplesmente não cancela. Pois é porque é o seguinte, pô, não importa o lugar que ele fique, ele vai medir a chuva da região, entendeu? Quando ele mede que choveu 1 milímetro de chuva, ou 1 centímetro de chuva, né, que é 10 milímetros, ele está dizendo que em qualquer lugar que você está ali, ele choveu quantidade de água que encheria 1 centímetro daquele espaço. Então, naquela chuva toda ali, ó, se chovesse daquela intensidade numa piscina, ela ia encher uma piscina. Tanta água. Certo? Aí, pela região, você calcula mais ou menos a quantidade de chuva. A galera fala, né, que existem as previsões, ó. A média de chuvas no mês de agosto é de 150. A média de chuvas é porque ele pegou o pluviômetro, marcou todos os dias durante anos e anos e anos e anos e fez a média. Média quer dizer que teve dias que choveram mais do que aquilo no mês, tem dias que choveram menos que aquilo no mês. O problema é quando chove toda a média em um dia só. Quando chove toda a média em um dia só, aí você vai entender que teve uma baguncinha boa em relação a isso. Tá bom? Então, mais ou menos dessa forma que a gente vai acompanhando. Pronto, deixa eu fechar o microfone aqui de João, né? Que ele falou, mas ele ainda não está deixando o microfone aberto. Bom, bora lá então agora trazer a próxima definição. Além disso daqui, nós temos outra coisa que nós chamamos de raios e trovões. Tem até um personagem da minha infância chamado... Como é o nome dele mesmo, gente? Ele era o dono do castelo Rá-Tim-Bum. Ah, eu sei! Raios e trovões! Quando ele ficava Professor, nervoso. assistia Castelo Eita, Rá-Tim-Bum. professor, a minha paixão, Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum eu joguei até no Mega Drive. Castelo Rá-Tim-Bum é da minha infância, Era viu? muito bom. Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo Bikman. Professor, eita, só... Não, eu tô falando que aqueles personagens que você vê com a sua idade, hoje, tem a minha idade. Hoje. Entendeu? É tudo velho já. Mas eu assisti muito. Eu também. Nino, Bia, Pedro, Sim. Etevaldo. Adorava Etevaldo. Agora, o que eu mais gostava, velho, era o Ratinho. Ave Maria. Lava, 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 lava um orelha, outra orelha, lava. Lava, lava, lava minha cabeça, bochecha, o pescoço, lava até o bumbum. Esqueci agora a música, mas eu lembrava ela toda. Eu canto para Levi. O meu pé que me aguenta o dia inteiro. E o meu pescoço, o meu tórax, o meu bumbum. E também o fazedor de pipi. Adorava esse negócio. Ah, do ratinho. Adorava. Oxe, não tem noção. Bora lá. É Vitor. O Vitor. Então é o seguinte. Bora trazer agora essa definição. Cara, a galera fala, raios de trovões é quando os bichos estão brigando lá no céu, quando Deus tá com raiva, quando sei o que. Tem várias definições legais, assim, bem bonitas. Mas ela nada mais é do que simplesmente distribuição de descarga elétrica. Certo? Então, por que ela é formada? O raio é formado pela descarga elétrica dentro de uma nuvem. Entre nuvens ou entre nuvens e o solo. Então, essa descarga elétrica, o que acontece? Quando a gente tem uma nuvem lá no céu, tecnicamente, quando ela está ficando densa, existe a possibilidade de parte dessa água literalmente virar gelo. Ela pode virar gelo. E a fricção desse gelo lá em cima, ele vai produzir cargas elétricas diferentes. Então, alguns elementos vão ficar mais carregados do que outros. E aí chega um momento que a diferença de carga é tão grande, que ele precisa igualar. E para igualar, ele iguala através desses raios que a gente visualiza. Tá?
E os raios, eles tendem a ser justamente a tentativa de igualar essa carga elétrica. Curiosamente, eu vou falar o que a gente mais conhece, né, que é a relação dos raios entre nuvens e solos. Existe a possibilidade de um raio sair tanto do céu para o chão, quanto o oposto. O raio pode sair do chão para o céu. Tá, gente? Uns fatos muito curiosos sobre esse tema. Certo? Porque a ideia é igualar, igualar a carga elétrica entre os espaços. A descarga elétrica ela é absurdamente alta, o que pode simplesmente fazer as pessoas caírem no chão pelo choque, pelo tombo, e pode causar até a morte de algumas pessoas. Tá? Teve um cara que tava rodando bicicleta e ele tomou dois negócios de trovão. Raios. Raios, né? Então, existe risco de morte para raios, tá, gente? Teve casos de jogo de futebol que o raio caiu no estádio e simplesmente todos os jogadores caíram. Ninguém aguentou a mudança. Porque, todos. E o campo de futebol, não é um campinho de quadra de tênis, é futebol, aquele campão grande. Aí, tipo, 100 metros por, acho que é 90 metros, a parada é gigantesca. A galera caiu, pô. E casos de N pessoas que morrem por conta disso, tá, gente? A importância de ter um para-raio no ambiente é justamente isso, que o para-raio ele puxa o raio, qualquer possibilidade de raio cair naquela região, ele vai puxar para o para-raio, porque os raios, quando vêm para o solo, eles buscam justamente o lugar mais perto do solo. Eles conseguem ir. Então, o lugar mais perto geralmente é um para-raio. Por isso que tem esses para-raios. Bom, além disso, nós temos o barulho. Né? Tem os raios e tem os trovões. O que é o barulho? Bora lá. O barulho nada mais é do que o efeito do aquecimento do entorno do raio, fazendo ele se expandir, provocando o estrondo. Cara, é assim, ó. Já percebeu? Quem foi na piscina, quem faz alguma coisa do tipo? Você pega a sua mão assim, ó, em cima da superfície da água, e aí você empurra com toda a sua força para baixo. Se você perceber, ele vai fazer um barulho, né? Bum, bum. Um barulhinho que a gente ouve, que é como se a água preenchendo aquele espaço que ficou vazio. Certo? No raio acontece a mesma coisa. Quando você aquece, um raio bate no chão, ele aumenta a temperatura para não sei quantos mil graus. É instantâneo. Ele aquece aquele ar se expande. Rapidamente o ar se resfria. Quando ele se resfria, ele abre um espaço, um vácuo. Esse vácuo ele é logo preenchido pelo ar. E esse preenchimento automático do ar vai fazer aquele barulho que a gente ouve dos trovões. Aquele bum, é porque está preenchendo esse espaço. O ar está rapidamente preenchendo o espaço que foi aberto por esse raio. Tá? Então, esse é o sentido do barulho que a gente ouve. Não é que ele está derrubando alguma coisa, quebrando alguma coisa. É simplesmente o efeito no ar que acontece. Certo? E curiosamente, sabe como é que vocês conseguem mais ou menos estimar a distância de um raio, de uma chuva para a sua região? E se a chuva está indo ou se a chuva está voltando? Quando tiver chuvas com raios, o que é que você faz? Quando cair o raio que você viu a luz, você começa a contar. 1, 2, 3. Olha no cronômetro, né? Segundos. Aí quando você ouvir o barulho do trovão, você consegue estimar a distância. Por quê? Um raio é luz 300 mil km por segundo. 300 mil metros por segundo. Então você consegue já saber que é instantâneo. Já o barulho do trovão, ele anda na velocidade da luz. Peraí. Que nem um negócio que eu vi sobre... Relaxa aí, deixa eu terminar aqui. Ele anda na velocidade da luz, cara. Ou na velocidade do som. Então o que é que você faz? Você simplesmente calcula. Se o raio caiu, levou 3 segundos para você ouvir o barulho do trovão, significa que ele está aproximadamente 900 metros de distância. Porque o som anda a 300 metros por segundo. Se você contou 3 segundos, 3 vezes 300, 900. Certo? Então, mais ou menos isso que a gente faz. Certo? Bora lá. Para a gente fechar outro pacotezinho aqui de informação. Temperatura. Galera, vocês sabem o que é temperatura? Vocês têm noção do que é temperatura de verdade?
Diz o grau Eu acho que sim. daquele que vai fazer. Professor, você falou de raios e trovões, mas o trovão é o barulho? É? O trovão é o barulho. O raio é a luz e o trovão é o barulho. Pode falar. Pra Pra mim, mim, os trovões eram o choque entre as nuvens, quando elas se não. batem. Não é não. Olha, o choque entre as nuvens, eles podem provocar justamente esses atritos, por causa do gelo que é formado lá. Formam os atritos que formam o raio. Aí quando o raio cai, ele aquece o ar se expande e volta. Esse se expandir e se voltar, a ocupação desse espaço é que faz o trovão. Quando a bomba explode, você já viu o barulho de uma bombinha de São João, né? Pá! Esse barulho. Por que acontece esse barulho? É justamente a expansão do ar que leva esse barulho. Tá? É isso que acontece. Cara, temperatura, eu vou explicar pra vocês, não vou nem Tem mais descrever uma aqui. coisa também. Quando eu escuto um clarão, assim, Tô esperando. tipo assim, um clarão, aí depois que eu escuto o trovão. Justamente, quando isso acontece é porque Tá me o escutando? trovão, ele tá, tô sim. Alô? O trovão, ele tá muito longe, cara. Quando ele tá muito longe, você vai ver essa relação, esse barulho, essa diferença. Tá bom? Bom, deixa eu seguir pra cá pra vocês pra temperatura. Gente, a temperatura, a gente define de uma forma bem simples. É a agitação, é a movimentação das partículas no ambiente. Então, quando o lugar está com a temperatura alta, significa que as partículas delas estão com uma movimentação muito grande. Quando a temperatura está baixa, significa que ela está com uma movimentação muito pequena. Vou ver aqui, definição, temperatura. Quero ver se eu achou a imagem para vocês aqui. Cadê? Tem uma imagem que eu gosto muito. Essa de cá. Então é o seguinte, ó, quando a gente vê temperatura, eu posso definir temperatura através dessa imagem, ó. Quando as partículas se movimentam pouco, como nessa zona azul, significa que a temperatura é baixa. Quando elas se movimentam muito nessa zona de cá, significa que a temperatura é alta. É por isso que quando você pega um item que está sólido, ele está com a temperatura baixa, não a água. A água, que é o que a gente vai conseguir perceber com frio, normal e calor, a água, quando ela está na temperatura fria, que ela está a 0 graus Celsius, as partículas delas pouco se movimentam. Como elas se movimentam pouco, elas ficam tudo congeladinha, tudo paradinha. E a gente vê o gelo. Quando você vai aquecendo a água, a uma temperatura ambiente, 25, 26 graus, a temperatura que a gente está aqui na nossa Terra, ela já começa a ter uma movimentaçãozinha. E ela já se movimenta tanto que ela fica no estado líquido. Deve ser por isso, professor, que quando a gente toca na água fria, dá pra sentir um peso na água. Uma resistência, né? Professor, Uma quando eu resistência. coloco, E aí, rapidinho, Pedro, deixa eu terminar a ideia aqui, Pedro. Aí quando ela tá quente, o que acontece? As partículas estão lá na agitação, e essa agitação é justamente essa movimentação. E aí quando você percebe, você encosta nessa movimentação, você percebe essa temperatura através da sensação de calor. Tá? Então temperatura é basicamente isso, e é um dos fatores que a gente mais usa na medição das nossas ações, tá bom? Pode falar, Pedro. Eita, meu Deus do céu. uma água gelada. Eu coloco a mão em água gelada. Parece que a minha mão ela começa tipo, a endurecer, ficar mais dura. E os vasos sanguíneos, aqueles negócios no rosto começam a aparecer. É porque ali. Depois disso, minha mão começa a ficar dormente. E aí depois começa a ficar branca. Aí pega e tira. Senão minha mão vai cair. Cara, então. Por quê? Sempre que o seu corpo tá vendo que tá de perda de temperatura, ele vai tentar recuperar essa perda de temperatura, direcionando mais sangue para essa região. Peguem um balde de água bem gelada, viu? Bem gelada mesmo, com bastante gelo. Eu aconselho a vocês não fazerem isso, não tem porquê. Tá? Mas... Só para sentir um pouquinho de prazer de dor. Vai doer. Cada um com sua. Vai doer. Bom, para medir a temperatura, gente, existem diversas formas. Mas basicamente a forma mais tradicional é através de um termômetro de mercúrio. Isso daqui, gente, que vocês estão vendo, essa pontinha aqui, é uma pontinha. A gente não usa mais termômetro de mercúrio, professor. Pelo fato do mercúrio estar na ponta, já aconteceu vários casos de intoxicação. Mortes de bebês. Porque... Tudo bem. O mercúrio, gente, é um material
É um metal pesado e esse metal pesado ele é perigoso. Esse é o termômetro mais Perigosíssimo. tradicional. O Pedro, ele existe ainda e ele é muito Então, imagina se utilizado alguém ainda. descobrisse um termômetro de mercúrio. Sim, ele existe. E é muito utilizado. Ele é muito utilizado em lugares que são mais. Eu tenho aqui em casa. A gente compra na farmácia, Pedro. Esses termômetros ainda. Mas O na que eu quero farmácia, falar se pra você vocês. pegar Deixa eu explicar aqui, ó. digital, O que eu quero falar pra vocês. A parte que tá mais frio é o azul, né? É isso mesmo, Abner. Pode ver que as partículas estão com os tracinhos pequenininhos porque estão se movimentando um pouco. O lance do mercúrio é o seguinte: ele é utilizado para fazer as medições de temperatura e ele é extremamente eficiente. Esse termômetro, tecnicamente, ele é mais preciso do que termômetros digitais. Termômetros digitais, com o tempo, eles podem passar por processo de descalibração e aí eles perdem a precisão. O mercúrio, ele continua sendo mercúrio, ele não passa por esse processo. O problema são os riscos. Quando você vê essa pontinha aqui, essa ponta que vocês estão vendo, eu estou com o mouse em cima, ela é onde está o mercúrio. Ela é de vidro. Tá? Ela não é de ferro, ela é de vidro. Então o termômetro é totalmente de vidro. Quando você pega essa partezinha, você coloca embaixo do braço, coloca na boca, para fazer essa medição, o que acontece? A sua temperatura ela vai reagir por esse filetezinho de mercúrio de uma forma muito eficiente e aí ela consegue medir com precisão a temperatura. Certo? Mas claro, existem diversos tipos de termômetros digitais. Eu recomendo, Pedro, que vocês comprarem digital, simplesmente pela segurança que envolve. Uma criança não pode ter um termômetro desse perto, porque se botar isso na boca e morder, comer esse mercúrio é um metal, ele gente. vai morrer. Ele morre. A chance de morrer, a chance de intoxicação para a morte é muito plenamente grande. com o senhor, pelo fato do mercúrio, por exemplo, tem uma fase da criança que ela coloca tudo na boca. Tudo que ela vê que caiba na boca dela, ela vai colocar. Moeda, não importa o que seja. Principalmente que ela não sabe o que é o material e tudo mais. Porque tá com os dentinhos, ela quer coçar os dentinhos. É, tipo isso que o Carl acabou de falar. Só que, tipo, esse de mercúrio, pelo fato dele de ser vidro, ele tem uma fragilidade maior e tudo mais. O digital, não. Sim. Existe a parte eu tô concordando Isso que é também. Então, além desse processo ser melhor, tanto para proteger o seu filho de uma intoxicação por mercúrio, quanto no. Obviamente que o de mercúrio é mais eficaz. Mas o que é mais importante? Ter a segurança do seu filho vivo com você ou A gente tá você falando. ter uma definição de temperatura Pedro, para falar? a gente tá falando a mesma coisa, Pedro. É isso. A gente tá falando a mesma coisa. isso que eu tô Fique tranquilo. O que eu tô falando é o seguinte, tô falando que existe as paradas. Eu tenho aqui em casa um desse jeito. Eu tenho ele, certo? E eu tenho Meu digital pai também. até hoje nunca deixou eu ficar com um desse perto de mim. Porque é perigoso. Ele sabe o risco que é esse negócio. Ele conhece o metal que tem lá dentro, ele sabe o risco. E o mercúrio é um metal que é um metal curioso. Ele líquido, quando você vê ele. Eu já brinquei com o mercúrio, gente. Quando criança. Hoje eu sei a merda que eu tava fazendo. Mas ele é um metal diferenciado, pô. Ele é metal mesmo, só que ele é líquido. Tu engole, velho. Tu fica na brisa retada. É, né? Ah, nem pense nisso. Esqueça essa possibilidade. Bora lá. Vou trazer outras definições, gente. Vou trazer de forma mais rápida para a gente conseguir finalizar tranquilamente, tá? Então aqui, ó. Pressão atmosférica, basicamente a pressão exercida pelo ar em todos os corpos envolvidos pela atmosfera. Gente, vocês sofrem pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o seguinte, a gente não vê, mas tem toneladas de ar em cima da gente, fazendo uma pressão. Isso que é pressão atmosférica. Tá? Como é que a gente poderia... Eu tô me sentindo apertado agora. Mas pô, você tá extremamente apertado. Tem um bocado de coisa em cima de você, só que você não vê. E aí, como a gente já vive aqui, a gente não sente o peso dela. Mas, por exemplo, quando você vai mergulhar numa piscina um pouquinho mais fundo, percebeu o que acontece com os ouvidos? Que ele fica com aquele negocinho estranho? Aí você faz assim... E o ouvido faz tuque. É justamente... A pressão da água que você está sentindo é mais ou menos como se fosse a pressão atmosférica que você está sentindo. Só que aumentada N vezes a mais. Aí você vai sentindo ela. Professor, Sim. e quando a gente está no carro e fecha as janelas, aí fica uma coisa incomodando no ouvido, tem relação com isso? Ali, como eu posso dizer?
tecnicamente, você definiu uma pressão dentro do carro, tá? E quando ele larga de entrar ar, ele modifica essa pressão. Eu já sei o que é isso, já senti isso aí, mas o que eu tô achando que acontece, Annalise, é que nesse momento, quando você está com o carro aberto em velocidade e vai vir no ar, quando você fecha, o barulho do ar para. Sabe? Aquele barulho parou. E quando aquele barulho para, o seu ouvido estava acostumado com o barulho, ele dá um tempinho para ele poder situar o que está acontecendo com a gente. É que nem quando tem uma zoada frequente, né, professor? Tipo, Isso, aí para a zoada. vem só aí você desliga. Você sente um vazio, assim. É mais ou menos nesse sentido, sabe, Annalise? Porque, tecnicamente, a variação de pressão na atmosfera, ela é muito irrisória para que você possa sentir ela de uma forma bem séria. Tá? Você vai sentir isso quando você faz mergulho. Se você mergulha, você chega a 10, 20 metros, a pressão dobra, triplica, aí você vai sentir com muito mais ênfase esse tipo de mudança de pressão. Tá bom? Assim, quando eu faço uma natação, que eu desço lá para baixo, meu ouvido começa a ficar, parece uma pressão. Tem relação com isso, não tem? É exatamente isso que eu falei, cara. O senhor está fazendo natação ainda, professor? Eu parei um pouquinho porque eu tava me reorganizando minha vida, mas eu vou voltar. Também parei, eu vou começar a voltar, vou voltar essa semana, eu acho. Eu ainda vou ver quando eu vou voltar. Eu dei uma paradinha porque meus horários de trabalho me ferraram. Eu tava precisando reorganizar. E teve meu casamento também, atrapalhou. Bora lá. Curiosamente, quanto maior Annalise, você entendeu, Annalise, mais ou menos a relação? Entendi. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Olha, eu nunca passei por uma experiência de altitudes consideradas para a gente conseguir sentir. Mas, cara, como diminui a pressão, significa que tem menos ar em cima de você. E aí, esses efeitos que a gente consegue ver, na década de 90, início dos anos 2000, era muito comum jogos em que os times brasileiros jogavam a 2, 3 mil metros de altura. E aí, até o Brasil jogava, né? Essa variação de pressão, o que ela fazia? Ela fazia com que a bola andasse mais rápido, que a bola fizesse mais curva, e claro que os jogadores não conseguiam respirar muito por conta disso. Porque a quantidade de ar que estava no ambiente era tão pouca que as pessoas não conseguiam desenvolver adequadamente o seu jogo. Tá? E claro, a gente está falando de esporte de precisão, esporte de alto nível. Futebol de alto nível do Campeonato Brasileiro não é esse tipo de futebolzinho que você joga na casa de vocês, não, sabe? É muito mais tenso, muito mais complicado e muito mais energético. Tá? Então isso acontece. Bom, o que que tem a relação dessa pressão atmosférica? O que que a gente pode acrescentar sobre ela? Olha, ela está diretamente relacionada com a circulação dos ventos e a umidade, influenciando a formação de nuvens. Eles botam uns acentos no lugar que não tem nada a ver, bicho. Mas vai tão no automático. Deixa eu ver o livro de vocês aqui se tem alguma imagenzinha pra gente pegar. Não, só tem a definição. Aí, cara, em cima disso, a gente vai ter que entender o que é uma massa de ar e como é aquelas famosas frases. Vento está vindo uma frente fria. Veio uma frente quente. Que o pessoal da meteorologia fala. Tá? Olha, massa de ar, basicamente, o que que é? É quando você tem uma quantidade de ar, uma grande porção, né, de ar, em que ela vai ter características, uma característica parecida, né? Uma característica que nós podemos dizer que é uniforme. Tanto da pressão, porque a quantidade de ar está fixa, da umidade, a taxa de água dentro, o vapor de água nela é fixa, e a temperatura, certo? E aí isso é característico e é produzido em regiões específicas. Por exemplo, a grande massa de ar fria, ela só pode ser produzida nos polos, Polo Norte e Polo Sul, por exemplo. Tá? Uma grande massa de ar úmida, ela é produzida, por exemplo, na Amazônia, que tem bastante plantas e tudo por aí segue. O que tem é o seguinte, quando há um encontro de duas massas de ar, tá? Uma massa de ar com uma outra massa de ar, aí a gente vai criar o que nós chamamos de frente. E essa frente é justamente o que causa esse encontro de massa de ar. Quando tem esse encontro, vai ter uma mudança de umidade, vai ter uma mudança de temperatura, vai ter uma mudança
da formação das nuvens, vai ter várias mudanças que vão relacionar e vão construir essas características. Vou pegando do livro de vocês as imagens sobre mudança de ar, vou até pegar com o texto escrito. Então aqui, ó, nós temos a criação de frente, ó. Isso daqui, pessoal, é o que nós chamamos de frente fria, certo? O que acontece na frente fria, ó? Uma frente fria é quando a massa de ar fria ela se desloca numa direção onde há uma massa de ar quente. Por exemplo, quando uma massa de ar fria é uma massa de ar que vem de fora para cá. Tá? Ela vem aqui no Nordeste, por exemplo. E aí, o que ela vai causar? Ela vai fazer com que a massa de ar fria, quando ela está vindo, ela vai fazer meio que um bloqueio. A massa de ar quente, como ela é mais quente, ele tende a subir, né? Quanto maior a temperatura, o ar tende a subir. Ele fica menos denso. Ele sobe. E aí, esse choque dessas frentes, eles podem provocar o que nós chamamos de chuva. Uma chuva ele é causado basicamente por esse choque de massas de ar. Uma massa de ar fria com uma massa de ar quente. Quando o choque quando a gente chama de frente fria, é porque essa massa de ar fria ela se deslocou para o ambiente, fez com que a massa de ar quente subisse, e com essa variação ela vai começar a produzir as chuvas. Sendo que, quando ela é uma massa de ar fria, o que vai acontecer? As chuvas elas tendem a ser fortes. Vai ter bastante vento, vai ter uma queda de temperatura brusca, e aí a gente começa a visualizar essas mudanças de forma mais intensa. Tô com uma leve azia aqui, gente. Bebendo bastante água por conta disso. Vou até reposicionar meu negocinho aqui, senão eu perco muito tempo bebendo água. A outra que a gente tem que falar é a massa de ar, a frente quente. A gente ouve muito frente fria no nosso país, porque o nosso país tem um clima quente, né? Então, uma frente fria que chega pra gente. E aí, como é que acontece então? Quando a gente tem uma frente quente, o que é uma frente quente? Uma frente quente é que, ao invés de ser uma massa de ar fria que vai se encontrar com a gente, é uma massa de ar quente que se encontra. Vou botar aqui para a gente deixar no mesmo tamanho. É uma massa de ar quente que se encontra, tá bom? Deixa eu fazer um negócio aqui, pronto. E aí, essa massa de ar quente, quando é que ela vem, o que é que ela vai fazer? Ela simplesmente vai encontrar uma massa de ar fria, ela não vai conseguir bater e fazer a massa de ar fria subir, porque a massa de ar quente é mais leve. Então ela vai subir. E quando ela vem e sobe, ela também vai provocar uma mudança de clima. Tá? Mas, basicamente, ela vai fazer com que essa massa de ar fria ela desça mais, ela fique mais perto do solo. E por conta disso, ela vai começar a fazer chuva também. Só que diferente das chuvas causadas pela massa de ar fria, a chuva causada pela massa de ar quente é uma chuva mais leve, é os ventinhos mais fracos, é uma chuva tranquila, tá? Não é aquela chuvão que a gente vê que acontece no oposto, tá? Então, novamente, a gente tem massa de ar, nada mais é do que uma quantidade de ar que a gente tem, de nuvens, no caso, pode usar como exemplo, que pode ter características semelhantes, onde mesma temperatura, mesma umidade, entre outras mais, certo? Ela vai se deslocando. Quando a massa de ar fria ela vem e se desloca, bate na massa de ar quente, ela vai fazer a massa de ar quente subir. E essa batida aqui, essa mudança de temperatura vai fazer com que a chuva aconteça. E a tendência é que essa chuva seja uma chuva forte. Quando eu tenho o oposto, eu tenho uma massa de ar fria, eu tenho uma massa de ar quente, ela se desloca, a massa de ar quente sobe, ela também vai fazer essa mudança de temperatura, ela vai empurrar a massa fria para baixo. E com isso, ele vai fazer também com que chova. Só que uma chuva leve, uma chuva tranquila. Entenderam, gente? É informaçãozinha chata aqui essa, viu? Pronto, então. Para fechar nosso pacotão, a gente vai falar sobre a formação dos ventos. Tá? Para fechar o nosso pacotão, a gente fala sobre os ventos. Bom, o que é o vento então? Basicamente, corresponde ao ar em movimento, que é formado pelas diferenças
de pressão e temperatura entre as camadas de ar. Como eu falei, ó, a gente pode ter algumas camadas de ar, sendo que as camadas de ar mais frias elas tendem a ficar embaixo, as camadas de ar mais quentes elas tendem a ficar em cima. Porque quanto mais frio, menor a densidade, quanto mais quente, maior a densidade. Bom, então ele vai ter essas características. Por que isso acontece, tá? Por que acontece esses ventos em relação a isso? Isso acontece em razão da maior densidade da massa de ar frio em relação à massa de ar quente. Como eu falei para vocês, a massa de ar frio ela vai tender a empurrar, a ficar embaixo, e a massa de ar quente a ficar em cima, como ele é mais denso. E ele acaba tendo, quando tem essa mudança, ele meio que cria um espaço vazio, esse espaço vazio precisa ser preenchido. Como é que esse espaço vazio é preenchido? Por mais vento, pela movimentação do ar que faz o vento, certo? Para fechar, quanto maior... Pra preencher esse lugar, outro lugar tem que despreencher, sei lá como chama. Eu vou mostrar um exemplozinho para vocês aqui. Quanto maior a diferença de pressão e temperatura entre as camadas de ar, maior será a intensidade do vento. A mesma coisa com o raio. Quanto maior for a descarga elétrica do raio, maior será a intensidade do trovão. Certo? Essa é uma relação que acontece. Bom, como é que eu posso exemplificar para vocês? Preste atenção nisso daqui. Ó. Pegar ela completa. A gente tem uma parada que a gente chama de brisa marítima e brisa terrestre. Certo? Quem vê em praia vai estar acostumado a passar por esse tipo de situação, né? Que costuma ir em praia e dá uma prestada de atenção na relação da diferença de temperatura. Certo? Então, olha como acontece. Quando a gente está de dia, o que vai acontecer? O sol vai aquecer a água e vai aquecer o continente, não é isso? Só que acontece o seguinte, uma das regiões ela aquece bem mais rápido do que a outra. Tecnicamente, a Terra ela vai aquecer mais rápido do que a água. Tá? A água vai demorar mais de se aquecer. Como ela está aquecendo em temperaturas diferentes, o que acontece? Eu tenho aqui o solo... Professor, eu acho que lá no sexto ano a gente aprendeu isso com o professor Tess. Inclusive, eu acho que no livro do sexto ano tem uma imagem dessa aí que eu sou... Ótimo. Ótimo que facilita então o nosso entendimento. É o seguinte... mas tem 2 anos que a gente estudou. Não, mas vocês vão lembrar, você já está lembrando. Você já lembra, cara. Isso que vai ajudar. Não, eu só lembrei disso, mas pelo menos que eu tenho o meu livro ainda. Quem tem Bom, cara. vai se dar bem, porque vai poder revisar, né? Isso é verdade. É uma revisãozinha. Então preste atenção, ó. Eu tenho a massa de ar quente e a massa de ar fria. Quando eu tenho a massa de ar quente, ela é mais leve, ela sobe. Quando essa massa de ar quente sobe, esse espaço ele precisa ser coberto. O que vai acontecer? A massa de ar fria ela vem, ó, e ocupa esse espaço. Então esse movimento que o ar sobe, que a massa fria vai tentar cobrir esse espaço que ficou sem o ar quente, é justamente o que nós chamamos de brisa marítima, é o que faz o vento que sai do sentido do mar para a terra, tá bom? Acontece que isso, ele tem 2 processos. João, fecha o microfone. Tem 2 processos. Ele tem tanto o processo de dia quanto o processo de noite. Por que fica escuro do nada a apresentação? Fica escuro. Assim, né? Assim? Isso, eu acho que o seu tá em outra aba, né? É porque eu tenho... Lembra que eu faço print? Eu tenho um programinha que eu faço print? Quando fica escuro, é que eu estou selecionando a região para fazer o print para jogar para vocês. Entendeu? Sim. Eu não tenho as imagens salvas, eu faço print aqui, eu pego, o livro de vocês está aberto, ó. O livro de vocês está aqui aberto, tá vendo? Eu faço assim, ó, aí faço um printzinho, tá vendo aqui? Aí copio. Esse negócio aí que você fez aí, eu uso o Windows S, alguma coisa assim. Eu uso um programinha porque para mim ele é bem mais eficiente, aí facilita a minha vida. Bora para cá agora, ó. De dia a gente sofre o aquecimento, de noite as coisas vão sofrer o resfriamento, certo? Cara, se o ar demora, a água demora mais tempo para aquecer, ele também demora mais tempo para esfriar. Como a Terra ela esquenta mais rápido, a Terra também esfria mais rápido, certo? Então o que acontece aqui?
De noite, eu tenho agora o oceano e eu tenho a Terra. Acontece que o oceano, ele está quente. Então, ó, a temperatura do oceano, ela vai fazer o ar que está quente, ele vai subir. Quando esse ar sobe, o ar frio da Terra, ela vai, ó, ocupar esse espaço. Aí essa ocupação do espaço é o que a gente fala que é o vento, no sentido contrário, certo? Então, esses ventos, nós temos alguns nomezinhos que a gente precisa saber a definiçãozinha delas. É o quê? A gente tem a brisa marítima, que é justamente quando o vento se desloca do mar para o continente. E temos a brisa terrestre, que é quando o vento se desloca da terra, do continente, melhor, né? Do continente para o mar. Bom? E é o seguinte, para a gente conseguir verificar a medição desse tipo de deslocamento do vento, a gente utiliza um equipamentozinho chamado biruta. Já ouviram falar desse equipamento? Eu já ouvi falar, professor. Eu vou pegar a imagenzinha aqui, eu vou pegar com texto, mas vai ficar ruim pegar com texto. É isso aqui, ó. Ô, professor, essa aula aí que você tá dando tá sendo bem parecida com a aula que o Técio fez. Porque é o mesmo conteúdo, ele repete. Alguns conteúdos vocês vão repetir, gente, no decorrer da vida. Só que a gente dá um aprofundamento um pouquinho maior. Tá? Outros é porque a gente precisa relembrar. A gente vai perdendo alguns conhecimentos, a gente precisa ficar relembrando. Esse é um dos. Esse, rotação, translação, são conteúdos mais genéricos. Então a gente tem esse equipamentozinho aí, ó, que é a biruta, que ele serve para medir a direção do vento. Você encontra esses equipamentos principalmente em aeroportos, para saber qual sentido vai fazer a decolagem do avião. Bom? E o outro equipamento que a gente tem em comum também é esse de cá, ó. Vou botar no livro de vocês. É o anemômetro. Ele já ajuda a você não só a saber a direção do vento, mas a intensidade com que o vento está se deslocando. Aqui, esse de cá, ele vai te dar o sentido que o vento está se deslocando, certo? E esse de cá, o que ele vai fazer? Ele vai dar a intensidade com que o vento está se deslocando. Aí você consegue calcular a velocidade desse vento. Tá bom, gente? Então aí são algumas das definições que nós temos. Eu vou deixar de tarefa de casa para vocês lerem essa partezinha aqui, ó. Movimentação da massa de ar, certo? Para vocês entenderem como o deslocamento da própria Terra, ele faz um movimento de deslocamento do ar e como a posição da região, né? Essas posições que a gente chama de células, elas explicam também os diferentes tipos de climas de acordo com o deslocamento desse ar, tá bom? Então, essa é a informação para vocês. E de quebra, para fechar o pacotaço, você não pode ver isso não. As respostas, rapaz. Aí tem aqui as páginas. Você sabe que tá gravando, não sabe? Eu sei. 530, 531 e 532. Entendi, se ele quiser cortar. Ele não Obrigado. gosta, que ele não vai fazer isso porque ele ama nós. 530, 531, 532. E como eu sei que vocês amam a gente também aqui, vocês não vão fazer isso, então tá tudo kit. Ciências, 500. 530 e... Coragem, professor, de fazer isso. 530, 531, 532. 530, 531. Pronto. 532. Tá bom? Galera, fechamos mais um módulo. Como é que é? Será que dá pra você colocar logo? É só pra ler. Formulário? Porque da última vez isso eu esqueci. Foi, não foi? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aula ainda hoje, eu vou fazer, eu tenho que botar o formulário do nono ano e botar o de vocês. Como quando eu terminar a aula da outra turma, eu pego as duas aulas e estou jogando no mesmo dia no negócio, no plural, aí eu jogo o formulário junto. Eu vou até registrar aqui, ó. Cadê? Vou botar aqui, ó, tá vendo? Colocar aulas do 8º ano no plural
e colocar os formulários. Se não, Fabi me mata. Pronto. Pronto, aí, colocar assim. Pronto. Fabiane parece ser uma pessoa assim. Fabiane parece ser uma pessoa assim. Vai nessa, professor. Vacila não, né? Não é pra vacilar não. Se vacilar, ela chuta, derruba no chão, chuta e cospe, né? Na verdade, se fosse Rebeca falando no lugar de Fabiana, eu acho que Rebeca seria é pior. pior. A Rebeca é um anjo. Rebeca, não falem mal de Rebeca, que Rebeca é um anjo. Um anjo. Vamos baixar a bolinha porque o senhor. Opa! Vendo Rebeca aqui. Hein, professor? Olha, gente. Trabalho aí, que eu não lembro, parece que foi trabalho de português. Teve um caso de família. Rebeca começou um barraco. Porque parece Rebeca é Por isso que eu prefiro ser perigosa. amigo de Aí ficou Rebeca, Jorge. nunca inimigo. A Rebeca, você mora no meu coração, viu? Tava sem câmera, professor. Rebeca é Tava sem perigosa. câmera. E Vitor era do grupo dela. Ela atacou fazendo que era mentira. Ó. Rebeca E aí parece a ser o professora anjo que ela acabou de é. dar risada. Ai, ai, viu? Foi Ô, Leonardo, que é caso do trabalho, né? isso aí que você tá Rebeca não é falando. o anjo. Isso aí que você tá falando, rapidão, gente. Isso aí que você tá falando do texto, do seu texto no chat. Isso acontece justamente porque a temperatura ela circula para o nosso corpo de forma diferente, entendeu? E a temperatura, ela não estava circulando nos seus braços porque ela concentra na região do tórax para manter as funções vitais funcionando. Certo? Gente, vocês estão vendo aí, né? Quais os nossos assuntos? 11, 12, 13, 14. Não, tô falando dos assuntos da próxima unidade, porque hoje a gente fecha a unidade, né? Sei lá, Noções de eletricidade, circuitos elétricos, instalação elétrica, equipamentos elétricos, consumo de energia elétrica. Vamos sair daqui e vamos fazer a instalação elétrica. Sexta-feira é revisão, né? Sexta-feira é revisão, cara. É revisão. Ô, velho, já era pra ter sido a revisão hoje, pra sexta-feira de real. Ah, é, não. Revisão Ai, sexta. tá vendo como Fabiane é, professor? Pois é, Tá vendo rapaz. logo Fabiane? É assim que a gente descobre como são as pessoas. Deixa eu ver o último módulo da gente aqui que a gente vai estudar. Ou sexta-feira. Fabiane não é o anjo, não. Fabinani não é. Fabinani. Anjo mesmo, não. Se fosse hoje, eu tava no céu. Fabinani. Eu acabei de Olha. falar Fabinani. Usina de energia. Fabiane não é o anjo. Pronto. Olha os últimos conteúdos. Pô, os módulos são pequenininhos de vocês aqui, velho. Nossa. Que bom, professor. Não sei Porra. porquê, mas quando o João Pedro falou Fabi Nani, eu lembrei de Super Nani, acho que é assim. Fernani. Também. Super Nani. Ah, não tá tão pequeno, não. Disciplinava os filhos, eita, minha mãe amava essa mulher. É, né? Ela aprendeu muita coisa? Não, velho, não deixava minha mãe assistir, não. Hoje é pra chamar ela pra tua casa, hein? Gente. Não deixava minha mãe não saber nem o que era Super Nani. Professor, Ah. o professor. Minha mãe botava medo e me dizia que ia chamar Super Nani. Aí eu era criança. Aí quando eu aprontava, minha mãe dizia que ia chamar essa Super Nani. Eu ficava me cagando de medo. Eu falei, isso não leva Vou dizer que ela tá errada, não. Se menino que apronta, tem que chamar Super Nani mesmo pra resolver esses Aí problemas. eu só ficava feliz porque eu ia passar no SBT. Ah, é, Não, né? mas Super Nani tirou Carrossel da época. Carrossel, quem assistiu Carrossel lembra. E foi, Analice? Não gostou? Ô, Analice, não gostou do conteúdo da terceira unidade, não foi? Cadê a Analice? Eletricidade, cara. Vamos aprender a tomar choque. Da próxima. Eu só queria Rapaz, saber meu você é carrosselzinho quando eu eletricista, menos daqui a esperava eu passava Super Nani. Ó, gente, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui logo. Deixa eu interromper a nossa gravação. Também, ó,